115 é sacanagem. O que ela vai dizer pra gente, ó? Os satélites em órbitas geoestacionárias ocupam uma posição fixa em relação à superfície da Terra e, por isso, podem ser usados como sistema de comunicação. Pela limitação de espaço e número de satélites que podem ser posicionados numa órbita finito, o lançamento de satélite geoestacionário envolve 3 etapas. Lança-se um satélite de base terrestre até uma órbita circular próxima, a órbita R1. Então, a primeira órbita que é lançada, né, é essa primeira órbita aqui, denominada R1, beleza? No estágio de propulsão, implica-se um impulso tangencial à trajetória. Então, esse impulso tangencial à trajetória, né, então, sai pela tangente, né, ó, tangencial à trajetória e vira uma órbita elíptica, né, ó, tangencial, o impulso tangencial à trajetória do ponto A, mudando-se para uma órbita elíptica até atingir o satélite no ponto B. No ponto B, efetua-se uma mudança de órbita circular R2, aplicando-se novamente um impulso tangencial à trajetória. Então, mais um impulso é aplicado aqui, tá? Essa questão ela diz o seguinte, ó, identificando a órbita interna como R1. Então, qual é a órbita interna? A órbita interna R1 vai ser essa aqui, ó. A órbita interna R1, ela será essa órbita aqui, tá? Né? Essa aqui é a órbita interna R1, que a gente pode colocar isso aqui como raio 1, né? Vamos chamar isso aqui de raio R1, beleza? Ele diz, a órbita interna geoestacionária como R2 e a órbita elíptica como E, as energias mecânicas dos satélites nas 3 órbitas são identificadas respectivamente como E1, E2 e E3. Então aqui eu tenho o raio 1, que é até a primeira órbita 1, tá? Aqui eu vou ter a minha órbita elíptica, tá? Que a gente poderia traçar talvez algo assim, poderíamos fazer algo mais ou menos assim, tá? Poderia ser aqui, também chamada aqui dessa órbita elíptica que eu tenho, né, que é chamada de EE, e aqui eu tenho um raio E, né, o raio E. E eu ainda tenho aqui ainda uma outra órbita que a gente poderia trazer, que é a órbita 2, né, que aqui no caso é a órbita E2, e aí eu poderia trazer esse raio aqui, tá? Esse raio E2, né, ou R2, né? Dentro dessa ideia aqui que a gente está tendo, se eu for relacionar, eu percebo que R1 é menor que RE, que é menor que o raio 2, tá? Beleza? É isso que a gente já poderia relacionar aqui. Você vê que aqui eu tenho 300 metros, né? Eu tenho aqui 36 mil quilômetros, ou 300 quilômetros, 36 mil quilômetros. E essa órbita elíptica aqui, né? Ela vai ser uma média, né? Porque eu vou ter aqui o R2, aqui eu vou ter mais o R1, né? R1, R2. E aí eu vou ter a minha média da órbita elíptica aqui, né? Poderia até fazer aqui um triângulo e tudo mais, né? Mas olha só, vou ter aqui o meu famoso RE, vai ser menor, né? Isso aqui vai ser menor do que esse aqui. Show! Mas, Renato, como é que eu vou calcular a minha energia mecânica? Olha, a energia mecânica, tá? A energia mecânica, ela pode ser dada pela minha energia cinética mais, né, a minha energia potencial gravitacional. É assim que a gente calcularia a energia mecânica. A energia cinética é a energia de movimento e a energia potencial gravitacional é a energia relacionada à órbita, tá? Agora vamos lá para a gente entender um pouquinho aí como é que a gente vai fazendo essa questão, né? Tem 2 formas de fazer. A física das ruas seria por intuição, tá? A física das ruas seria pela seguinte ideia, galera. Imagine o seguinte, tá? Eu tenho a minha primeira energia, tá? E dentro dessa energia, o que eu posso pensar? A energia, ela se perde? Ou ela vai ganhando? Ela vai se acumulando? O que você me diria? A energia, ela se perde ou ela vai se acumulando? Ela vai sendo transformada, né? O que a gente tem geralmente é uma transformação de energia, né? E olha só, então, para a gente trabalhar em cima desse fundamento aqui, né? Olha só a ideia que a gente vai ter. Se eu sair primeiramente e eu lancei um satélite, e eu saí desse satélite, eu joguei ele da Terra até esse primeiro ponto, basicamente aqui eu tive uma transformação de energia, não é? Então, eu joguei aqui nessa primeira impulsão, teve uma energia cinética de movimento, saiu do movimento e ficou numa região aqui de órbita. Eu tenho uma determinada energia gravitacional aqui, que está orbitando. Nesse ponto aqui, eu apliquei mais uma vez energia. Então aqui teve mais aplicação de energia, fazendo uma impulsão. E esse satélite ganhou mais energia, indo mais longe, vencendo aqui a órbita, ganhando cada vez mais energia.
Então, se a gente fosse pensar, a energia 1, ela teria que ser menor do que a energia E. Por quê? Porque eu estou dando energia para esse sistema, para ele andar. Quando ele atingiu essa segunda órbita aqui, eu apliquei de novo energia. Porque era para ele ficar em órbita, mas eu apliquei de novo energia, mudando novamente a sua órbita. Ou seja, eu forneci mais energia. Entendeu? Dentro dessa lógica, a gente teria o quê? A gente teria, então, que a minha energia 1 seria menor do que a minha energia aqui elíptica, que seria menor do que a minha energia 2. Por quê? Porque eu fui fornecendo energia, tá? Fui fornecendo energia, tá? Isso seria você tentando trazer alguma intuição e alguma lógica para essa questão. Talvez seria a única forma de você tentar acertar. Pensando que, então, a energia 1, ela é menor do que a energia elíptica, que é menor do que a energia 2, porque você foi fornecendo energia, fazendo propulsão, então aquele satélite que está mais longe, ele tem a maior energia mecânica, foi o que forneceu maior energia, tá? Beleza? Agora, vamos para a parte matemática, que é a parte mais difícil, né? Olha só, né? Para a parte mais difícil, que é você relacionar a energia mecânica. Agora se prepara para a brincadeira, porque é só para a gente ter a explicação matemática, né? A explicação matemática do negócio, né? Pessoal, qual que é a... Eu pensei nisso, mas fui de B, né? Qual que é o problema? A galera que pensou em energia, o que a galera pensou? A galera pensou em energia, talvez, potencial gravitacional. Muita gente pensou que quanto maior a distância, né? Muita gente pensou o seguinte: quanto maior a distância ali, né? Quanto mais longe, menos força está sendo aplicado, né? Muita gente pensou nisso, né? Então, se aqui está mais longe, né? Tem a menor energia potencial gravitacional. Quanto mais perto, né? Mais energia eu preciso para manter em órbita, né? Para manter a velocidade, porque está sendo puxado para o centro. Muita gente pensou nisso. O aluno bom pensaria nisso, tá? Os alunos bons pensariam nisso. Olhando para essa questão, a gente resolveria como? Cara, eu pensaria basicamente na forma padrão, né, de força gravitacional, que é dada pela constante gravitacional, emissão vezes mzinho, dividido pela distância ao quadrado, e nesse caso a distância nada mais é do que o R, não é? E aí, dentro dessa lógica, o que eu pensaria aqui? Ora, se eu tenho a minha maior distância, quanto maior o R, basicamente menor vai ser a minha força gravitacional. E a força gravitacional é o que puxa. E a força gravitacional vai estar relacionada à minha energia. Então, você vai ter uma menor força gravitacional por estar mais longe, então terá a menor energia mecânica. Beleza? O aluno muito bom pensaria isso. Tá? O aluno muito bom pensaria isso, né? Que o aumento do raio diminuiria. Mas o problema aqui é que a gente não tem força gravitacional. A gente tem energia potencial gravitacional fora da Terra, tá? Aqui a gente está tendo uma outra força gravitacional sendo agida. Entende? Então, olha só como é que a gente vai ter aqui. Qual que é a fórmula da energia mecânica? Vou fazer passo a passo aqui para vocês, tá? Nunca caiu uma questão dessa no Enem, tá? Nunca caiu uma questão dessa no Enem. A gente vai ter energia cinética sendo dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Essa é a fórmula da energia cinética. Mais a minha fórmula da energia potencial gravitacional. E qual que é a fórmula da minha energia potencial gravitacional? E aí a gente vai ter que deduzir. Qual que é a forma da energia potencial gravitacional, galera, quando a gente vai relacionar ela? Eu vou mostrar para vocês da onde que vai vir a forma da energia potencial gravitacional. Qual que é o grande problema que a gente vai ter? A forma da energia potencial gravitacional, ela vai ser dada pelo G vezes, olha só, emissão vezes mzinho. Só que agora a gente não tem o R ao quadrado. A energia potencial gravitacional, ela é dada apenas pelo R e tem um sinal negativo. Isso aqui pega muita gente, esse tal de sinal negativo, porque ninguém ensina isso, né? Quando a gente vai trabalhar com a energia potencial, a famosa energia potencial gravitacional. Porque muita gente pensa que a energia potencial gravitacional ela é dada pela massa vezes a gravidade vezes a altura. Só que isso aqui é quando eu tenho a gravidade constante, por exemplo, lá na Terra. Tá? Só que a gravidade aqui é fora da Terra. É uma outra energia potencial gravitacional. Não é a mesma que a gente sempre estuda. Essa energia potencial gravitacional a gente usa para uma gravidade constante, para a massa ali na Terra, uma altura constante. Mas aqui, a minha gravidade ela não é constante. Quanto mais longe eu tô, muda a minha gravidade. A gravidade ela se modifica conforme a minha distância.
Tá entendendo? Conforme eu me desloco, a gravidade é diferente. Em diferentes pontos, eu tenho diferentes gravidades. Em diferentes pontos, eu tenho diferentes gravidades. Então, eu trabalho com uma ideia de energia potencial gravitacional que relaciona uma mesma ideia de força gravitacional. Só que é uma forma um pouquinho diferente. Tá? MGH é energia potencial gravitacional dentro da Terra. Tá? Ou para uma gravidade constante. Não é essa aqui que a gente teria que usar. A gente teria que usar uma outra forma de EPG. Beleza? Uma outra forma, que é essa fórmula aqui, ó. A constante gravitacional é dada pela massa maior, que é a massa da Terra, mzinho a massa do satélite, dividido pelo raio. Não tem o raio ao quadrado, tá? É uma batalha fortíssima, né? É uma batalha fortíssima. Essa seria a energia potencial gravitacional, tá? Seria a minha força ali gravitacional que eu tô tendo, tá? Seria ali a minha famosa força gravitacional. Tranquilo? Então, olha só. O que você teria aqui? Você teria a sua energia mecânica, entre parênteses, menos G, Mzinho, dividido pelo R. Essa fórmula, ela só é trabalhada em faculdades, geralmente de engenharia. Em faculdades de engenharia. Geralmente não se trabalha isso aqui em ensino médio. Ou pro ITA. Ou pro IME. Tá? Porque a gente só sabe a fórmula da força gravitacional. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula. Renato, como é que eu resolvo isso? Porque agora você vai ter que resolver essa fórmula aqui. E agora eu não tenho a minha velocidade. Eu vou ter que achar a minha velocidade. E como é que eu acho a minha velocidade? Eu vou ter que olhar para o meu satélite aqui, que está orbitando, e pensar qual que é a força que atua sobre ele. Ora, eu tenho uma força gravitacional que puxa ele, né? Uma força gravitacional. E eu também tenho o quê? Essa força gravitacional nada mais é do que uma força centrípeta, né? Eu tenho a direção do seu deslocamento e a força centrípeta. Ou seja, essa força gravitacional nada mais é do que uma força centrípeta. Então, para você achar a velocidade ao quadrado, você teria que ter jogado o seguinte. Você teria que jogar que a força gravitacional é igual à força centrípeta. E aí você vai achar a velocidade. Porque como é que eu acho a força gravitacional? Aí você vai jogar na forma que você sabe. A força gravitacional é dada por a gravitação, né? A constante gravitacional, mzão vezes mzinho, dividido pela distância ao quadrado, o r ao quadrado. E a força centrípeta, Renato? Ué, a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo r. Agora, Renato, dá para cortar alguma coisa? Ah, vai dar para cortar algumas coisinhas aqui. O que talvez daria para cortar aqui dentro desse primeiro momento, Renato? Ora, daria para cortar esse r ao quadrado com esse r, ficando só r, né? Daria para cortar talvez esse m aqui, concorda comigo? Esse m com esse m, show? O que eu teria aqui? Eu teria que a minha velocidade ao quadrado é igual a g vezes m dividido por r. Beleza? É isso aqui que eu encontraria. Eu achei quanto que vale a minha velocidade ao quadrado. Agora, nós voltamos para a nossa fórmula e nós vamos substituir na nossa questão do ITA. Na nossa questão do ITA, nós teremos que a nossa energia mecânica, ela será dada pelo quê, Renato? Será dada pela massa, agora você substitui, né, a velocidade. Será dada pela massa, dividido ali, olha só o que você pode fazer aqui, né, dentro dessa divisãozinha básica aqui, tá? Você terá aqui, olha só, deixa eu apagar aqui, Gzão vezes M, dividido pelo R, 2, e aqui, mais com menos, vai dar menos, Gzão, Mzinho, dividido pelo R. E agora você chegou na fórmula final. Para diminuir a brincadeira, então, para a gente continuar a brincadeira, o que eu tenho que fazer aqui, galera? Tá? Muito simples. MMC. Ah! Chegou aqui. Você vai ter que fazer um MMC para fazer o Mzinho, Egzão, Mzão, 2R, menos G, M, Mzinho, R, você vai ter que fazer um MMC aqui. Por quê? Porque 2R com R vai dar simplesmente 2R. Na brincadeira. Repete. Mzinho, 2R dividido por 2R é uma vez M, G, M. Mantém o sinal negativo. 2R dividido por R é 2. Vai dar 2 vezes G, M, Mzinho. Agora, se eu tenho M, GM menos 2 vezes o GM aqui, 2 vezes o GM, eu vou ficar com um sinal negativo. Eu vou ter menos o GM. E aí eu vou achar, então, que a minha energia
mecânica, tá? Vai ser dada, olha só, por menos G, Mzinho, dividido por 2 vezes o R. Aqui nós chegamos, então, na nossa fórmula final. Essa é a fórmula que você precisaria ter encontrado, tá? Deveria ter encontrado para poder acertar a questão. Agora, olha só. Quanto maior o meu raio, né? Agora o raio, né? Quanto maior o meu raio, maior a minha energia mecânica. Por quê? Por causa do sinal negativo. Se fosse positivo, quanto maior o raio, menor a energia mecânica. Mas como é um sinal negativo, quanto maior o raio, mais próximo de zero eu fico. Então, maior a minha energia mecânica. Olha só, para ter a minha maior energia mecânica, como sinal negativo, quanto maior o meu número que está dividindo, mais próximo de zero eu vou chegando. Então, mais eu vou aumentando a minha energia mecânica. Quanto menor aqui, menor vai ser. Digamos que seja o seguinte, digamos que seja menos 10, tá? Menos 10 dividido por 1 é igual a menos 10. Vamos aumentar o raio? Menos 10 dividido por 2 é igual a menos 5. Menos 5 é maior do que menos 2. Menos 10 dividido por 10 é igual a menos 1. E aí? Está aumentando. Está vendo que está aumentando? Ou seja, quanto mais eu aumento o raio, mais eu aumento a minha energia mecânica, tá? Dentro disso, quem tiver o maior raio tem necessariamente a maior energia mecânica. Fácil, né? Trivial. Questãozinha trivial. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.